primeira infância é o período que vai do nascimento aos 6 anos de vida. É uma fase determinante na formação do eu do indivíduo, quando se desenvolvem algumas das principais características que o ser humano leva para toda a vida. Por ser uma etapa decisiva, merece atenção especial, que vai da alimentação, à saúde, arte, cultura e, claro, muito carinho. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as prioridades e os direitos que uma criança deve ter na primeira infância. Está no caput da Constituição que todos são iguais perante a lei, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Já o inciso 2 determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E é sobre os direitos na primeira infância que eu converso agora por Skype com a advogada especialista em direito de família, Miriam Mendes, e com a psicóloga e psicopedagoga Anita Lilian Zupo Abed. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Anita, explica pra gente o que é a primeira infância. A gente chama de primeira infância do 0 aos 6 anos de idade, mas todo mundo que conhece uma criança sabe que não é uma coisa única, né? Os primeiros meses têm uma especificidade, os primeiros 2 anos têm uma especificidade, né? A criança vai passando por várias etapas nesses primeiros 6 anos de idade. E do ponto de vista de formação neurológica, de formação de personalidade, de formação humana, de valores, é um período muito importante, muito sensível, com janelas de desenvolvimento, algumas coisas que devem acontecer nesta época para otimizar o desenvolvimento humano. Não que mais tarde não possa ser recuperado, mas algumas coisas precisam ser garantidas nesse período de vida, né, para uma boa evolução no futuro. E é uma fase tão importante, né, doutora Miriam, que existe a lei da primeira infância. Explica pra gente melhor. Pois é, Flávia. Primeiro quero cumprimentar, né, a doutora Anita também que está aqui, vocês. O marco, né, legal da primeira infância ele é de extrema importância porque ele fala de políticas públicas. Lembrando que ele não está sozinho, ele trouxe alterações do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o nosso manual quando a gente fala de criança e adolescente, né? Onde ele diz que criança, ele fala até os 12 anos, depois dos 12 vem a adolescência. E aí veio o marco legal da primeira infância para dizer, não, até os 6 nós consideramos primeira infância, porque geralmente é como a doutora até falou, Anitta, são os primeiros cuidados, a questão psicológica. E aí ele vem falar sobre políticas públicas, até porque ele trata da uma ampliação da licença maternidade, a ampliação da licença paternidade também, que são coisas que são também direito dessas crianças ainda nessa primeira etapa da vida. Então vamos assistir agora a uma reportagem que explica melhor o tema. A maioria destas crianças está na chamada primeira infância, aquela fase que vai do nascimento a mais ou menos 6 anos de idade. É uma época considerada determinante de todas as características do futuro adulto. E tudo que cerca os pequenininhos ajuda a definir não só o físico, mas também o emocional, a personalidade, as aptidões da pessoa. É uma combinação de vários fatores. Como a alimentação, o brincar, né? Um lugar para o brincar que seja seguro, né? Cuidadoras capacitadas, que possam se capacitar, profissionais, cuidadores, para lidar com essas crianças. Então, sim, é um conjunto do ambiente, do material, do alimento, da saúde, né? De como também, né, esses cuidados são introduzidos nessa criança. O afeto que acompanha esses cuidados. O problema, como se sabe, é que muitas crianças em todo o país não recebem esses cuidados. São mais de 3 milhões que poderiam estar em creches ou na pré-escola e não estão. Ou estão, mas nem sempre são cuidados por profissionais com treinamento adequado. Nesta creche comunitária, próxima a Brasília, apenas a coordenadora fez cursos. Eu também falo em relação aos abrigos, né, às escolas, de maneira em geral, públicas, particulares, enfim, né, aos postos de saúde, aqueles que vão receber as crianças, as UTIs neonatais,
enfim, todo esse contexto, aí o pré-natal também, né, que vão lidar com essas crianças, também poder receber o cuidado necessário para que elas, por sua vez, possam cuidar com qualidade e bem desses bebês. Doutora Anita, a gente viu aí na reportagem os profissionais que lidam com crianças aí na primeira infância. É importante que eles tenham uma boa formação para poder estimular melhor essas crianças. É muito interessante que parece, no popular, né, no imaginário popular, parece que é fácil ensinar crianças, né? O professor de matemática, de história, de geografia, é como se ele fosse mais difícil do que ensinar crianças. Isso é mentira, né? Quanto menor a criança, mais difícil é e mais sensível e mais de formação. A gente está falando de formação humana, não estamos falando de conteúdos programáticos tipo português e matemática. Então, sim, né, até pouco tempo atrás, não tão pouco tempo, mas enfim, as creches eram responsabilidade da saúde. Hoje se sabe que é responsabilidade da educação, mas é uma questão de educação e saúde, né? Nessa fase da vida, principalmente nos 3 primeiros anos, eu gostaria de fazer pelo menos essa divisão, né? A primeiríssima infância, né? Os 3 primeiros anos, e após, né? Então, até começar a falar, começar a andar, há toda uma teoria, várias teorias, na verdade, do que é preciso para você prover uma boa estimulação, um bom cuidado, uma boa formação humana nesse período tão sensível. Então, sim, os profissionais de creche, os profissionais de educação infantil deveriam ser os melhores preparados no sentido de conhecer a natureza humana e de entender quais são as necessidades psicológicas, psicossociais, neurológicas, de alimentação, de estimulação, de sono, enfim, de tudo o que compõe, né, de relações humanas, tudo que compõe essa entrada da criança na vida, né? Os primeiros anos ela está entrando na vida. Então, é tudo muito importante de ser cuidado. E não existem fórmulas exatas, né? É assim que você cuida. É uma ciência humana, não é uma ciência exata, né? Então, sim, é preciso uma formação tanto inicial como continuada, muito mais profunda para os profissionais que atendem as creches, o maternal, os berçários e a educação infantil. Pelo menos. E tudo isso é definido em lei, doutora Miriam? Tudo isso é definido em lei, até porque o Estatuto da Criança é muito interessante. Ele já começa dizendo que o Estatuto é regido pelo princípio integral da criança. Ou seja, a criança tem que ser abrangida em todos os aspectos, inclusive na educação. Então, o Estatuto da Criança, eu acho muito interessante a divisão que ela é feita, porque ela trata tanto do lazer, da educação, trabalho, e tudo isso tem a ver com o que a gente está falando, com a educação, e a criança ela tem que ter uma educação realmente apropriada, adequada, e isso está, sim, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que diz o Plano Nacional da Primeira Infância, doutora Miriam? Porque o Plano Nacional da Primeira Infância, que é esse que a gente está falando, né, esse manual, ele fala de políticas públicas, e uma dessas políticas públicas é a questão da educação. Lá nos artigos, quando você começa vendo 2, que ele começa a falar o que é primeira infância, ele começa a falar que se trata de políticas públicas, e políticas públicas se inclui educação e segurança também, sendo que isso tem que ser prioridade para a criança, porque isso a priori, é para ser prioridade, porque nós temos esse manual da primeira infância, nós temos um estatuto que diz que a criança tem direito à educação. Doutora Anita, agora do ponto de vista da aprendizagem, o que tem que ser estimulado ali para a criança se desenvolver plenamente? O bebê, a criança, na verdade todos nós, adultos também, precisamos de sustentação, precisamos nos sentir seguros, precisamos confiar. Ao mesmo tempo, que é chamado de função paterna, mas que, insisto, não é do pai, né, que começa lá atrás, né, historicamente, como de homem e de mulher, e esses termos acabaram ficando, mas tem uma outra função do cuidador, vamos dizer assim, que é uma função de apresentação de mundo, de apresentação de realidade. Né? Nem sempre a gente precisa de cola, às vezes a gente precisa de olha, não é assim, a gente precisa de limite, a gente precisa de regra.
Então, uma boa medida, uma boa... Olha, se as pessoas pensarem nisso, já vai conseguir um ser bom cuidador, né? Um equilíbrio entre o tanto que eu dou de apoio, de sustentação, de colo, de acolhimento, de recebimento dessa criança nos seus desejos, nas suas inquietações, nas suas coisas, e equilibrado com o quanto que eu apresento o mundo, trago limites, vou mostrando uma realidade a qual ela precisa se adaptar também. Então, este duplo movimento, né, da sociedade se adaptando às necessidades da criança, do ambiente, e da criança se adaptando ao ambiente social, cultural, etc., 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 eu estou aqui numa base teórica de Winnicott, tá? Ele traz muito essa noção, seria o grande caminho de um bom cuidado, né? De um cuidado que tem toda a chance de trazer crianças saudáveis do ponto de vista psicossocial, e adolescentes saudáveis, e adultos saudáveis, etc., etc. E antes de chamar o intervalo, vamos a uma pergunta que a nossa produção recebeu. Como a sociedade civil pode proteger, vigiar e garantir o direito das crianças na primeira infância? Doutora Miriam, como esses direitos aí podem ser garantidos com a ajuda da sociedade civil? E isso é importantíssimo, porque a gente às vezes esquece, a própria Constituição e o Estatuto diz que não é só pai e mãe que cuida da criança, é dever do Estado também cuidar da criança, que a sociedade também tem importância para proteger essas crianças. Então, sendo objetiva com a pergunta, como proteger? O que a sociedade pode fazer? Nós temos hoje o Disque 100, não podemos esquecer, isso é uma coisa, esse número tem que estar ali anotado no seu celular, nos seus contatos, na agenda, porque qualquer coisa que você veja de diferente na criança, o professor também tem um papel fundamental nisso, que o professor está dia a dia vendo a criança, o comportamento mudando. O Disque 100 é a primeira coisa, liga, é anônimo, gente. Você vai proteger o seu anonimato, se você está, às vezes, com receio de se expor, porque às vezes é vizinho, é perto, mas você está escutando gritos, você está ouvindo a criança falar certas coisas, fala, opa, eu estou achando que está tendo alguma coisa ali errada com aquela criança, preciso dar uma investigada. Nós temos o Conselho Tutelar. Olhe na sua cidade, toda cidade ela vai ter um Conselho Tutelar. Busque saber onde tem um Conselho Tutelar mais perto de você, para que o Conselho Tutelar ele também possa exercer essa função de estar averiguando qualquer tipo de denúncia. O Conselho Tutelar também está aí para ajudar. Tem-se o Ministério Público da sua cidade também, que ele está aberto a denúncias. Agora, é bom a gente lembrar também que não é só em relação à violência, né? A sociedade também pode pressionar ali para ter uma creche, se não existe, melhorar as condições. Faz parte, não é, doutora Anita? Com certeza, com certeza. Tem que pressionar para que... Eu acho assim, a mídia tem um papel fundamental nisso, né? Não só a mídia jornalística, como estamos, de informação, mas eu penso muito assim nesses programas sobre infância, filmes, desenhos, enfim, todas as livros, gibis, né? Tantas formas que a sociedade tem de comunicar boas práticas e de denunciar coisas que não são legais, que não valem a pena e que vão contra, né, um Estado de Direito, um Estado democrático e a construção de um mundo melhor. Eu acho que todo mundo quer a construção de um mundo melhor, então todo mundo tem que estar engajado nisso, né? Então acho que é fundamental, né, fundamental essa orientação que a doutora Miriam deu, né, de como proceder para ajudar a proteger, né, é responsabilidade de todos nós, com as nossas crianças e com o nosso meio social, de uma forma geral, tanto de pessoas como de meio ambiente, né? Vamos pensar assim de uma forma global na criação de uma nova cultura de cuidado, né? Que perpassa vários âmbitos aí, né? Desde o âmbito do cuidado da criança, que é o nosso tema de hoje, mas do cuidado com a gente mesmo, do cuidado com os cuidadores, do cuidado com o ambiente, com o planeta, enfim. Eu acho que está junto de uma conjuntura de criar uma cultura de engajamento, de responsabilidade pessoal, né, com a nossa vida e a vida de quem está no nosso entorno.
Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa na nossa conversa aqui e vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os direitos das crianças na primeira infância, fase muito importante e decisiva na vida do ser humano. Eu continuo conversando por Skype com a advogada especialista em direito de família, Miriam Mendes, e com a psicóloga e psicopedagoga Anita Lilian Zulpo Abed. E a gente começa esse bloco com mais uma pergunta recebida pela nossa produção. Quais as principais habilidades que devem ser estimuladas na primeira infância? Doutora Anita, fala pra gente um pouquinho sobre essas habilidades aí. Quais as principais habilidades? São muitas, né? Vamos pensar assim, a criança está construindo o seu corpo, então habilidades psicomotoras essencial. Ninguém vai desenvolver habilidades psicomotoras sentado na frente de um videogame, né? Precisa correr, precisa brincar. A principal via de desenvolvimento humano é o brincar, né? É a interação, tanto que são interações e brincadeiras são o eixo na BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, para a educação infantil, né? Então, vamos lá, estimular o desenvolvimento psicomotor, sem essa de ficar com a criança no colo o tempo todo, deixa engatinhar, deixa levantar. Intelectual, como é que a gente desenvolve habilidades intelectuais? Brincando, nessa idade é brincando. Quanto mais variadas as brincadeiras, quanto mais variadas os bate-papos, que é outra coisa que precisa desenvolver nessa fase, linguagem. Eu desenvolvo linguagem conversando, né? Conversando com as pessoas, conversando com a criança. Veja, quando a gente tem um bebê, ou quando a gente tem um gatinho, ou quando tem um cachorrinho, a gente conversa com eles, mesmo sem esperar que eles respondam. E isso é fundamental, porque a gente não está só falando, a criança não está só entendendo o significado das palavras, ela está entendendo a emoção que isso traz, o olho no olho, o carinho. Então, desenvolver linguagem é fundamental, conversando, batendo papo. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, 5 minutos, não precisa ser o dia inteiro. 5 minutos, deixa a criança fazer coisa sozinha também, né? A criança pequena, ela tem pouca capacidade ainda de autonomia, mas isso vai se construindo, né? Então, de novo, vamos aos equilíbrios. Estão trazendo coisas, depois que adquirir linguagem, vamos bater papo, vamos conversar, vamos ajudar a fazer, põe um banquinho e ajuda a amassar o pãozinho que está preparando, fazer coisas juntas, assistir televisão junto e depois conversar sobre. Então, tudo isso vai desenvolvendo tanto a capacidade cognitiva quanto socioemocional ao mesmo tempo. Não são duas coisas que acontecem em separado, acontecem junto. Pois é, doutora Miriam. A doutora Anita falou que da importância de incluir a criança aí no nosso dia a dia e é importante incluir também na questão da cidadania, tanto que a lei prevê a participação das crianças na formulação de políticas públicas que sejam destinadas a elas, mas como é que isso funciona na prática? Pois é, esse é o problema, porque no marco legal, que a gente está falando da primeira infância, ela fala isso, que é a nossa Lei 3.257, e o Estatuto fala isso. Mas se observarmos na prática agora, nós não estamos com algo na prática para incluir a criança de forma cidadã, para ela estar participando de tudo que vai ser feito. Nós vemos, às vezes, até crianças sendo levadas ao Congresso para ter mais ou menos ideia de política, e, infelizmente, é muito pouco, é muito mais abrangente. Não que não seja importante, a criança tem que ter noção de questão de política, de outras coisas, mas a criança acaba que, efetivamente, está mais na lei do que na prática. E aí, como nós estávamos conversando até anteriormente, cabe a nós, às vezes, pressionar mais para que essas políticas sejam implantadas e que essas crianças participem mais, interajam mais para participar da sociedade onde elas estão. Pois é, e a lei também prevê que a criança seja protegida ali de violência e também do consumismo em excesso, que a gente vê que muitas crianças, desde pequenininhas, já estão ali na internet, na televisão, buscando alguma coisa. Como protegê-las, doutora Miriam? Exatamente. A própria lei ela restringiu, por exemplo, hoje você não pode colocar mais na televisão personalidades
oferecendo um produto, que seria uma forma para você evitar que a criança olhasse e visse aquele personagem que ela tanto gosta e queira aquele produto. Então, isso já começou a ser restringido mais. Até mesmo a participação de crianças em programas infantis, porque havia patrocínio nesses programas de produtos. Então, foi uma forma de diminuir a questão consumerista da criança, mexendo na parte midiática, na verdade, porque foi isso que a lei trouxe. Essa questão midiática, você proibir de restringir em programas de televisão, de você colocar alguma celebridade divulgando o programa. Hoje a gente ainda até vê, mas como dentro do que a lei estabelece. Você vê um brinquedo de leve, mas você não pode ver nenhuma celebridade. Você vê aquele brinquedo sendo oferecido para a criança, mas não pode ser tipo em horários de novela, em programa, mais ou menos nesse tipo de programa que possa atrair a criança, ou né, um programa infantil que é onde ela vai querer consumir aquele produto. E vamos assistir a mais uma pergunta. Como o poder público deve proteger esses direitos? Doutora Miriam, a gente já falou um pouquinho aqui da questão das legislações. Quem são os principais agentes aí envolvidos nessa proteção dos direitos das crianças na primeira infância? Exatamente, como a gente viu, a família, o Estado e a própria sociedade, ou seja, todos nós estamos envolvidos na proteção dessa criança e também do adolescente. Nós temos também uma coisa que muita gente esquece, o direito que a criança já tem na barriga, que a gente está falando mesmo da primeira infância, mas esses direitos já começam lá no ventre, quando eu já disse que ela já tem direitos, inclusive no momento do parto, a mãe poder ser acompanhada por quem ela quiser ser acompanhada. E isso, o poder público, ele tem, o SUS aí, que nós temos o poder público, às vezes o SUS esquece disso e as mães estão tendo até essa violência obstétrica, tanto a mãe como a criança, porque é um direito da criança de, no momento do parto, ter um acompanhamento do pai. Então, essas são políticas que o governo tem que ficar de olho, que são tidas para proteger também essa criança na sua primeira infância. E na prática, doutora Anita, o que a gente pode dizer do atual cenário aí que a gente vive em relação à proteção e esse amparo que a criança tem garantido e precisa para a formação dela? Vamos lembrar que as crianças de hoje vão ser os adultos de amanhã. Então, a educação ela tem um papel muito potente em criar modelos, por exemplo, bullying, né? ou uma dificuldade que o ser humano, na nossa cultura, né, vamos deixar claro, na nossa cultura ocidental, século que vem lá desde o século XVII, XVIII, XIX, XX, de não valorizar as diferenças, de achar que tem uma raça melhor que a outra, que tem um sexo melhor do que o outro, que tem uma verdade melhor do que outra verdade, enfim. Na questão do conhecimento, essas verdades absolutas, ultimamente, no que a gente vem chamando de pós-modernidade, está sendo muito questionado. Não que não existam verdades absolutas, é claro, mas a gente precisa mudar para mostrar para as crianças que cada um tem o seu valor naquilo que ele é. Esta cultura de uma verdadeira aceitação, não só aceitar as diferenças, mas valorizar as diferenças, se ela for cultivada no ambiente educacional, eu acho que isso tem um poder de mudar o mundo, porque essas crianças estão na escola, os seus pais precisam também ser cuidados, eles também precisam, eles são leigos, né? Eles precisam ser também formados numa nova concepção de respeito mútuo, né? Eu vejo como pedrinhas lançadas no lago que vão reverberando numa mudança cultural de respeito. E um grave problema que muitas crianças, infelizmente, enfrentam é a violência. Antes de encerrar o programa, vamos à última pergunta enviada para a nossa equipe. Qual que é o impacto para as crianças que são expostas à violência logo em seus primeiros anos? Doutora Anita. Como eu disse antes, né, os primeiros anos, desde bebezinho, às vezes a gente tem a impressão de que o bebê não entende. Justamente porque o bebê não entende, ele vai viver de uma forma muito mais intensa e vai guardar no seu cérebro uma memória muito mais somente emocional e não uma memória simbólica. E os estragos podem ser enormes, né? Então,
sim, a violência pode, mas vamos pensar também que cada ser humano é único. E tem algumas pessoas, alguns bebês, que conseguem resistir. Eu tive uma cliente que sofreu maus tratos, muitos anos atrás, nos seus primeiros, não lembro quanto tempo, e aí ela tirou do parto poder e foi adotada. Acho que era 5 meses, se não me engano, 4, 5 meses. E ela veio assim, funcionando como uma recém-nascida, né? Aquelas coisas horríveis que a gente ouve, marcas de cigarro no braço, sabe aquelas coisas horríveis? Completamente desnutrida e com um funcionamento psicomotor de um bebê recém-nascido. E a mãe adotiva, os pais adotivos, toparam o desafio. E aí esta mãe me contava que com 8, 9 meses a criança já estava com o seu peso normal no sentido de padrão, já estava funcionando como uma criança de 8, 9 meses de idade. Então, 3, 4 meses de idade salvou esta criança, né? Então, sempre é assim, não sei se sempre, mas é recuperável. Só que as coisas, quando acontecem no tempo certo, elas são muito mais eficientes. Então, sim, deixa marcas, ou pode deixar marcas profundas a violência na primeira infância. Então, sim, preciso cuidados para salvar essas crianças. Todos nós estamos comprometidos com isso, né? E insisto um pouco no papel da instituição escola como um lugar de alerta, né? De enviar para o conselho tutelar, de perceber, né? E, ao mesmo tempo, de formação, de formar esses pais, de cuidar desses pais, né? Porque esses pais também, ou este cuidador que está fazendo isso, também pode e deve ser cuidado e tratado para que pare de fazer isso, né? E se não tiver mais jeito, né, temos aí as leis criminais, né, para proteger a sociedade, né? Então, e aí a gente entraria numa outra coisa que seria assim, no sistema carcerário, como é que a gente pode também desenvolver a habilidade desse povo para não soltar ele depois na rua, para ele voltar a fazer barbaridades, né? Enfim, a coisa é intensa, mas sim, é muito sério, muito sério. Agora, doutora Miriam, a senhora já falou de todos os mecanismos aí que a sociedade tem para poder denunciar casos de violência contra a criança, mas antes da gente encerrar aqui, é bom ressaltar também que não é só cometer a violência contra a criança, prejudica também a criança ser exposta à violência de uma outra forma, né? Dentro de casa, por exemplo. Exatamente. Quando a gente fala de violência, a gente só fala da violência física. Mas quando a gente começou aqui a entrevista, esse bate-papo gostoso, eu estava comentando que o Estatuto da Criança ele fala no artigo 1º que existe o princípio da proteção integral. Quando ele fala integral, não é só físico, é psicológico. Então, a criança, quando é exposta à violência, não é questão só física ou alguma coisa que ela está vendo ali, lendo, que o pai está botando. É a questão psicológica dessa criança, que muitas vezes os pais se esquecem. E nós, como vemos muito isso na área de família, uma coisa chamada alienação parental. Que a gente, às vezes, não é físico, não é uma surra, não deixa marcas no braço, mas no interior daquela criança, ela acaba com a criança, a gente não tem dimensão do estrago que vai causar para o futuro daquele menor. Porque ele está vendo um pai e uma mãe, muitas vezes discutindo, a mãe falando do pai, o pai falando da mãe, um brigando na frente da criança, e se esquecendo que às vezes tem um menor que está presenciando tudo aquilo, e que quando uma mãe fala mal do pai, ou o pai fala mal da mãe, ele não está querendo só expor o seu ex-cônjuge, ele está fazendo mal para o seu filho, para aquela criança que vai trazer estragos para o resto da vida, e vai precisar ir depois da doutora Anita e se ajudar com seus ensinamentos, porque realmente são crianças que depois podem dar muito trabalho no futuro, porque vão ter dificuldade na questão amorosa, vão ter dificuldades na escola, porque às vezes com os coleguinhas, com a professora, não vai conseguir se relacionar. Então, a gente também tem que estar atento para esses tipos de coisas que ocorrem com a criança, que não é só físico, mas também psicológico. Vamos cuidar das nossas crianças para não precisar cuidar depois dos adultos, né? Muitíssimo obrigada pela entrevista, foi ótimo aqui, doutora Miriam, doutora Anita, muito obrigada. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!